Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos para abrirem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura dos versos 54 ao 60. Atos, capítulo 7, versos 54 a 60. O título traz como a morte de Estevão, diz a palavra de Deus. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. Vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, por estar reunido nesta noite junto com os teus servos, o teu santo povo, ó Deus, neste momento solene, momento de culto, adoração e louvor, ó Deus, pela tua graça, pela tua majestade, a qual o Senhor nos derrama por meio dos méritos de Cristo Jesus e nos acolhe, Senhor, na tua presença também, pelo nome do teu santo Filho. Eu peço a Deus que o Senhor venha nos iluminar os nossos corações, para que nós tenhamos uma vida segundo a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada, inclina os nossos corações a sermos obedientes a ti. Eu peço, Senhor, e agradeço por esta rica bênção, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, eu pensei no tema, para estar meditando junto com os irmãos, é o seguinte tema: as consequências de se ser cheio de fé e do Espírito Santo, de graça e de poder. É um ponto que é exigido de todos aqueles que foram chamados, né, que são os eleitos de Deus, que foram resgatados do modo fútil em que vivíamos e agora estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Então, exige-se de todo aquele que nascido de novo, que ele seja cheio de fé e do Espírito Santo, que ele seja cheio de graça e de poder. E estamos próximos, né, da eleição de presbíteros, diáconos, e me veio no coração a pensar a respeito deste ponto, né, onde nos chama a atenção o livro de Atos, um livro que é maravilhoso, um livro que conta a história da igreja, onde ela é cheia do poder para dar testemunho da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver nesse exato momento, nesse texto, o relato a respeito da igreja, dos problemas que surgiram no meio da igreja, os problemas que surgirão, e também de como Deus, por meio do seu povo, soluciona usando o quê? Os meios ordinários, usando o seu povo, dando sabedoria àqueles a quem ele trouxe para servirem a Cristo em novidade de vida. Então eu quero fazer uma recapitulação, onde trata do relato, né, da vocação dos diáconos, aonde que com o avanço da igreja, porque o texto vai nos dizer que aumentando o número dos discípulos, surgiu murmuração. Nós estamos passando por um momento alegre na igreja, a igreja tem recebido membros e a nossa oração é para que isso aumente, não que haja murmuração no meio de nós a presente momento, mas são coisas que acontecem no meio do povo de Deus, e coisas que devem ser solucionadas com sabedoria. Então eu convido os irmãos a estarem retornando comigo ao capítulo 6 de Atos, aonde eu espero fazer uma breve exposição. Claro que não haverá como eu fazer uma exposição verso por verso do capítulo 6 até o capítulo 7, ao ponto que nós lemos, mas nós pegaremos alguns pontos chaves que vão nos orientar para compreendermos o texto em que nós lemos, o nosso texto base.
Então nós vemos que naqueles dias, o verso 1, ele diz que, aumentando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Nós vemos lá no capítulo 5, que os irmãos que tinham bens, eles vendiam de comum acordo e distribuíam, para que houvesse a distribuição àqueles irmãos que estavam em necessidade. E havendo essa distribuição, quem fazia essa distribuição eram os apóstolos, sendo estes chamados por Deus para o ministério. Ministério aqui é o serviço da pregação da palavra de Deus. Para esse propósito eles foram chamados. E com isso eles estavam acabando de acontecer de esquecer dos helenistas. Quem são os helenistas? Muitos, os estudiosos, em unânime acordo, eles vão nos apresentar que os helenistas são os judeus gregos, né? Ou seja, aqueles que foram dispersos por todo o mundo antigo e que residiam nas regiões fora de Israel. Então haviam judeus que residiam na Grécia, e esses eram os helênicos, né? São os helênicos. E as viúvas destes estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Não de propósito, não por desdém, de forma alguma, mas ocorre quando se aumenta, né, o número de pessoas e a demanda e a maneira como eles tinham que lidar com isso. E surgindo a murmuração, Deus também dá a solução, Ele dá a providência, usando os teus servos, e eles trazem algo que a igreja já aplicado para a nossa vida, como nós devemos lidar com essa situação. E os apóstolos, ele diz: irmãos, escolham dentre vocês mesmos homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Escolham entre vocês, ou seja, a igreja que está firmada na palavra de Deus, que tem um caráter transformado pelo poder divino, que é encharcada da palavra de Deus, ela é capaz de fazer uma análise a respeito de nós mesmos, da nossa situação com relação ao reino dos céus, de maneira que a igreja fica visível, os dons, as aptidões de cada membro para poderem servir no reino. Isso é maravilhoso. Todos nós sabemos que não há nenhum crente, nenhum servo de Deus que não foi capacitado com algum dom para servir no reino do Senhor. E os apóstolos trazem a atenção desses irmãos. Irmãos, escolham dentre vocês mesmos homens cheios de fé e de sabedoria. Sabedoria esta, agora enriquecida pelo Espírito Santo de Deus. Sabedoria é saber lidar com o conhecimento que tem à luz da vontade de Deus. Sabedoria não é ser apenas inteligente, é saber, e não é apenas excessos de conhecimento, mas é saber lidar com aquilo que sabe à luz da vontade de Deus, que é revelada pela palavra. E o texto vai nos dizer que esse parecer agradou muito aos irmãos, agradou demais. E aqui nós temos a primeira característica desse irmão a quem nós iremos discorrer a respeito da sua vida, do seu ministério e do chamado de Deus na vida dele. Nós temos então a instituição do diaconato. Como eu disse, a palavra diácono, ela quer dizer serviço. Os apóstolos mesmo dizem: irmãos, não compete a nós desprezarmos o ministério. Ministério também é sinônimo de serviço, de diaconia, de serviço. Não é sábio nós desprezarmos o ministério da palavra para servirmos a mesas. Eles não estão desmerecendo esse serviço. Não há desmerecimento nos dons no corpo de Cristo, mas há de se incumbir em exercer um ministério errado. Percebe? Por isso que compete à igreja discernir o corpo de Cristo no Espírito, para que ninguém venha assumir uma posição a qual não foi chamado. Tem muita gente que só quer pregar. Eu falo para o pai reverendo constantemente: eu quero ficar sentadinho no banco ouvir para me aprender mais. Eu confesso que Deus me deu esse dom, essa alegria de pregar, mas devido à responsabilidade eu temo de abrir a minha boca para poder falar algo que possa levar a confusão aos meus irmãos, e em vez de levar louvor e glória a Deus e edificação ao corpo de Cristo, trazer confusão. Então é necessário, irmãos, que nós devamos buscar a Deus para que Ele nos dê sabedoria, para que nós possamos servir no corpo para a honra e glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo, tirando de lado todo tipo de desavença, de panelinha, de grupos que possam vir a se formar, porque a consequência disso é exatamente isso: não discernir qual é a vocação de cada um. E os apóstolos dizem: olhem entre vocês. Por isso que o pastor tem feito um serviço extraordinário, colocando os irmãos para fazer o quê? Apresentarem seus dons, e assim a igreja vai reconhecendo, de fato, esse irmão foi enriquecido por Deus no seu dom, para que ele possa o quê?
glorificar a Deus e servir a sua igreja. E então no verso 5 nos diz, o parecer agradou a toda a comunidade. E eles elegeram a Estevão. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Cheio de fé. E esses atributos que estão sobre Estevão também se corresponde a todos os outros 7 que foram escolhidos, sendo ele também da onde? Dos helênicos. Os estudiosos vão dizer que esses são também judeus gregos, que servindo ao Senhor, e pelo nome, a característica do nome deles, era mais que sabido, mais que sábio, mais que inteligente colocar estes para servir, para que, de fato, tirasse qualquer noção de que estava havendo o quê? Um esquecimento proposital, que estava havendo uma panelinha. Alguns estudiosos chegam a dizer que talvez muitos desses 7 que foram escolhidos, foram eles que trouxeram bens, assim como Barnabé de Chipre, e deu na mão dos apóstolos para que fizesse o quê? A distribuição entre todos os necessitados. Então eles escolheram homens cheios de fé e do Espírito. O justo viverá pela fé. É necessário que aquele que busque servir ao Senhor, aquele que busque estar servindo a Cristo e sendo bênção na vida dos irmãos, ele viva pela fé. Fé em quem? Nós temos estudado isso nos domingos, a nossa escola dominical. A fé salvífica, aquela fé que aquece o nosso coração e nos leva a andarmos dependentes em tudo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida é Cristo, o meu viver é Cristo. Eu vivo para a glória de Deus em Cristo Jesus, na fé nele. E não tem como, irmãos, ser cheio de fé e não ser cheio do Espírito. São coisas que elas se fecham de maneira maravilhosa. E essa é a maneira como Estevão é apresentado e os demais diáconos. Um outro ponto em que nós vamos ver a falar a respeito de Estevão é quando nós chegamos no verso 8, aonde vai nos dar o texto a indicação de que Estevão está perante o Sinédrio devido ao quê? Falsas acusações. O que esperar de um homem de Deus que é cheio de fé e do Espírito Santo? O texto vai nos dizer que Estevão, cheio de graça e de poder, fazia grandes sinais e prodígios no meio do povo, causa impacto. Se nós queremos impactar o lugar onde nós estamos, queremos impactar a cidade em que nós vivemos, é necessário, irmãos, que nós estejamos cheios de fé, cheios do Espírito Santo, cheios de graça e de poder. E ser cheio de graça, irmão, é ter um coração piedoso. Não é ferir, não é atacar ninguém, mas é pregar a verdade. E no poder do Espírito Santo, que também traz a ideia do quê? De firmeza, de convicção. Ele não está adulando as pessoas, não está trazendo palavras para adular a ninguém, mas ele prega a verdade com graça, com sabedoria. Isso transparece a todos. Isso transparece a todos que olham para essa pessoa e eles veem, ali há uma vida, ali está alguém que foi transformado pelo poder de Deus. E quais as consequências disso? As consequências disso foi trazer no meio religioso contenda. Não gostaram de uma pessoa que prega a verdade, e ele prega a verdade segundo as Escrituras, de maneira que ele provocou os religiosos da época, os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, os escribas, porque é isso que os textos vai nos trazer a lume. Ele diz que então subornaram homens. Verso 9, levantaram-se, porém, alguns que eram das sinagogas, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia, Ásia, e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir ao espírito pelo qual ele falava. Estevão não trazia uma teologia baseada apenas em conhecimentos decorados de textos, como esses homens apresentam. E Estevão vai nos demonstrar isso quando ele começa a fazer uma exposição, que alguns comentaristas chegaram ao ponto de dizer que Estevão, um jovem pregador cansativo, enfadonho, que traz uma descrição do Antigo Testamento que os seus ouvintes conheciam muito, talvez melhor até mesmo que ele, mas apenas decoravam, não entendiam a essência do texto. E ao se levantarem contra Estevão debate com eles no Espírito, que deu a palavra, que tem o caráter santo, que descreve a palavra de Deus. E é na palavra que Estevão vai levantar a sua defesa. E eles levaram Estevão, arrebataram, cataram ele à força e o levaram perante o Sinédrio. Quem é o Sinédrio?
O sinédrio é o poder religioso da época, político, é o poder de governo. São aqueles que detêm conhecimento bíblico a respeito da boa e perfeita vontade de Deus, para serem o quê? Anciões do povo, né? Os presbíteros, para ensinar, para edificar o povo e dar glória a Deus. Só que não. Quando levaram Estevão diante do quê? De falsas testemunhas. É isso que causa, é isso que você pode esperar quando você estiver cheio de fé, do Espírito, pregando a verdade. Você vai incomodar principalmente aqueles que deturpam a mensagem para fazerem o quê? Permanecerem numa posição vazia, que sofrerá o juízo de Deus, porque desprezam aquele a quem a mensagem apresenta, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Estevão foi arrebatado por esses religiosos, esses homens libados da verdade, e foi levado diante o tribunal, aqueles homens que conhecem a justiça, que conhecem a palavra e que ouviriam se de fato ele estava pregando. Sublimaram o povo, verso 12, e os escribas, investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. A serenidade, a tranquilidade daquele que sabe que não falou nada mais, nada menos do que a verdade por meio da palavra de Deus que lhe foi dada. E eles tomaram o que? Falsas testemunhas. Testemunhas essa que é atribuída esse termo ao próprio Estevão, sendo ele o que? O primeiro mártir. A palavra mártir quer dizer testemunha. O Senhor Jesus Cristo em Atos 8 nos chama a sermos suas testemunhas. Em Samaria, na Judéia e até os confins do mundo. Todos nós somos chamados a sermos mártires, testemunhas de Jesus Cristo. E aqui nós temos falsos mártires, falsas testemunhas de Deus, que dizendo-se serem conhecedores da palavra, pregam um engano e conduzem as pessoas à condenação. E agora, quando eles se deparam com um homem cheio do poder do Espírito, cheio de fé, cheio de graça, fazendo sinais e prodígios, eles não podem aceitar tal situação. Espere isso para a sua vida. Se você quer caminhar com o Senhor, espere isso muitas das vezes vindo daqueles que se dizem servirem ao Senhor, servirem a Deus em sinceridade, em verdade. E você tem que estar sereno, sabendo que você em nenhum momento não esteve de sobreaviso a respeito dessa situação. Porque a Escritura nos apresenta um fato, um momento, no tempo e no espaço, de que se repete no decorrer da história. Olha as histórias da igreja. Os mártires, quantos não morreram por pregarem a verdade, por não terem suas vidas por valor para si mesmos, mas para pregarem a Cristo, cheios de fé, de sabedoria e de poder do Espírito Santo, e com graça, e com graça. E eles olhavam para esse homem e viam o rosto como se fosse de um anjo. Então chega o momento do tribunal e eles querem saber se de fato era assim. E então eles fazem a pergunta a Estevão: porventura é isto assim? E como o Estevão responde? Aquela exposição cansativa que ele faz do Antigo Testamento, aquela exposição que talvez os homens que estivessem ali sabiam muito melhor do que ele, porque sendo Estevão um helenista, um grego judeu, ele lia a sua Bíblia na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, de maneira que ele tinha uma tradução. E nós sabemos que nunca uma tradução ela chega de fato a trazer aquela compreensão do texto original. Por isso, os estudiosos vão à exegese, vão estudar. É necessário que nós tenhamos várias Bíblias para fazer comparação. Hoje de manhã o irmão Amaro trouxe esse exemplo, textos que vão nos clareando. Mas eles aceitaram a tradução, de maneira que era isso que muitas sinagogas possuíam, porque eram helenistas, vinham de muitas sinagogas, de maneira que os libertos vieram a questionar a doutrina que Estevão apresentava mediante a palavra de Deus, a qual ele dizia que ele dava testemunho cheio de graça e de poder por meio do que? De sinais e prodígios apresentados por Deus mediante a vida de Estevão. Ele não tinha o Novo Testamento, ele apresentava a Cristo por meio do Antigo Testamento. E aqui eu separei, irmãos, para nós, é claro que não haverá tempo de fazermos uma exposição de todo o capítulo 7, mas Estevão ele levanta a sua defesa fazendo uma exposição cronológica, lógica,
e poderosíssima a respeito de quem é Deus, o que é a lei e qual é o templo. Ele vai apresentar isso em todos esses textos, de maneira que o Sinédrio fica em silêncio, ouvindo todos o que Estevão ele estava apresentando. Mas será que eles entendiam? É óbvio que não. Muitos deles estavam ali, eu sei de tudo isso, alguns bocejavam. Por que esse homem está fazendo toda essa exposição? E Estevão começa apresentando, nos versos 2 e 7 do capítulo 7, o Deus da glória. O Deus da glória, ele começa a partir de Abraão. Ele começa apresentando esse Deus a qual falaram que ele professa contra. Ele começa mostrando a sua reverência diante de Deus, apresentando: irmãos, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. De Abraão ele vai para os versos 8, onde ele nos apresenta a sequência lógica da aliança daquele pacto que Deus fez com Abraão, da onde a sua descendência viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele vai nos apresentar Isaque, Jacó e os patriarcas. E vai nos mostrar o coração rebelde dos patriarcas com relação ao que receberam de Deus como selo e sinal da aliança, a circuncisão. Um tempo atrás eu fiz aqui uma exposição a respeito de como esses patriarcas, zelosos pela aliança de Deus receberam, como eles usaram o símbolo da aliança, a circuncisão, para enganar, para matar e usar de falsidade, usando o quê? Um meio de graça. Olha só o que os patriarcas se agarravam, qual era a alegria deles em fazerem parte da aliança com Deus. Eles aprenderam de berço. Nós somos aliancistas. A nossa vontade é que os nossos filhos, eles cresçam na aliança com Deus, que eles sejam obedientes à palavra de Deus, sabendo andar que não tem valor nenhum, culto, batismo, ceia, se for apenas o quê? Puramente um verniz religioso, porque isso tudo aponta para quem? Para Cristo e a sua obra, para o nosso Redentor e o nosso Senhor. E ele apresenta, então, dentro desse contexto, apresentando quem é o Deus da glória. Ele estava preso aqui ao templo, ele está preso a Israel? Não, o Deus da glória se revelou a Abraão. Que diremos, pois, ter Abraão conseguido segundo as obras? Paulo vai dizer, coisa nenhuma, porque se Abraão tem alguma coisa que se gloriar, não é diante de Deus, não pelo que ele conseguiu, porque foi pura graça, mérito, graça é dom imerecido de Deus, a qual ele apresentou ao seu povo. Ele vai depois dos versos 9 a 19 nos apresentar a obra de Deus na vida de Josué. O reverendo trouxe uma exposição falando a respeito da vida de Josué e como Josué andava na vontade de Deus, porque Deus se revelou a sua graça e a sua misericórdia sobre a vida daquele homem, a fim de cumprirem os seus santos e eternos propósitos, dando a este o quê? Favor divino, sabedoria, discernimento para fugir do mal. Não era José que era bom, não, era Deus pela sua graça. Transformou o coração desse homem para que ele pudesse andar o quê? Ao contrário dos seus irmãos, em mentira, em conchavo e engano, na religiosidade, usando os meios de graça para matar, andando no centro da vontade de Deus, não tendo a sua vida valorosa para si mesmo, mas contanto que o quê? Ele andasse na vontade do nosso Deus. Dos versos 20 a 44, ele chama a atenção para Moisés. Esse Moisés que vocês tanto prezam, que vocês tanto prezam pela lei. Esse Moisés, esse mesmo Moisés que foi desprezado no Egito, quando ele, sendo usado por Deus para libertar os seus irmãos, disseram, quem te colocou como juiz sobre nós? Esse mesmo Moisés, que Deus usou para ser libertador do povo de Egito, que tipificava aquele que haveria de vir, porque o mesmo Moisés diz, o Senhor Deus nos suscitará um profeta semelhante a mim, a ele ouvir, pois todo aquele que não ouvir a esse profeta, será eliminado do seu povo. Percebe aonde está chegando a defesa de Estevão? Ele está falando, eu não estou desprezando a lei, eu não desprezo o Senhor, eu tenho valor por ela e eu entendo qual é a essência dessa mensagem, a qual vocês não entendem e usam para tornar as pessoas 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês são. É isso que João vai nos dizer, porque o judeu ele tinha esse zelo falso, em saber de cor, em andar com todos aqueles enfeites que têm valor, porque apresentam, tipificam a obra de Cristo e na vida dos seus santos. Mas eles fizeram o quê? Engessaram o Deus da glória, fecharam o Deus da glória num território, fecharam o Deus da glória dentro de um templo, e ele prossegue no seu ensinamento, e o autor de Hebreus vai dizer que Moisés foi fiel em toda a casa do Senhor, mas superior tem aquele
que é Deus, que é quem? A pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E ele vai nos trazer o ponto, fazer uma citação de Amós. Ó Israel, acaso fostes a mim que vocês ofereceram sacrifícios no deserto durante 40 anos? Estevão começa a mostrar do que ele está encharcado. Isso é poder, isso é graça, isso é o Espírito Santo usando um servo de Deus, chamado dentro do seu santo propósito, a qual ele chamou, na onde não há engano. Estevão, ele faz um serviço aqui evangelístico maravilhoso. Ele prega, ele serve às mesas, mas ele fala do poder de Deus, ele fala da sua graça, da sua majestade, e tem conhecimento para poder o quê? Confrontar os que o contradizem e confortar aqueles que sofrem. É necessário que o servo de Deus esteja o quê? Antes de querer servir, encharcado da tua palavra, com discernimento, conhecimento, para que possa o quê? Instruir aqueles que se encontram perdidos, para poder contradizer aqueles que distorcem a palavra de Deus. E ele agora segue para Josué, que fala a respeito do tabernáculo, o tempo que Deus andou de tabernáculo em tabernáculo. Deus não tinha um tempo resíduo fixo. Na sua humildade, a humildade de Deus, o atributo de Deus, humildade ao Senhor, que não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e veio para servir como servo até a morte e morte de cruz, onde ele vai nos apresentar outro patriarca, Davi. Pediu a Deus a faculdade para levantar um templo, mas foi Salomão que o Senhor usou para levantar a casa. E aí ele vai nos citar Isaías 66, versos 1 e 2. Que tipo de casa vocês me construirão? Texto esse que os desigrejados amam. Está vendo? Ele mesmo diz, a própria Escritura diz, olha, Deus não habita em templos feitos por irmãos humanos, ele não habita mesmo. Mas ele não está aqui distorcendo, ele não está corrompendo o templo, porque o Senhor permitiu que ele se instaurasse. Mas as pessoas estavam tendo naquilo o zelo e a vida piedosa, aonde tudo aquilo tipificava quem? A Cristo, aonde o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, porque os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Se isso aqui se tornar vazio, vira boteco no dia seguinte. Se isso daqui se desmanchar, for vendido, vira qualquer outra coisa. Igreja é o seu povo, é o povo santo no qual o Senhor habita no meio, aonde Ele demonstra pela vida desses homens no passado. Deus estava vivendo no coração, no centro do coração desses homens. Não é o contrário, não é eles que são o centro do coração de Deus, é o Deus que é o centro do coração desses homens. Eles andaram na vontade do Senhor. Esse templo que vocês têm tanto zelo, que vocês fazem separação entre os gentios que ficavam do lado de fora nas sinagogas. Por isso, quando Paulo prega, ele diz assim, mas a vós gentios que temei a Deus, estão do lado de fora. Eles não entravam dentro das sinagogas. Eles não pisavam das portas para dentro, ou vinham pelo lado de fora. E Paulo vai dizer, agora como vocês não se consideram dignos de aceitarem a vida eterna, eu irei para os gentios se alegraram. Os gentios se aqueceram, porque foram eleitos por Deus para servir ao Senhor. Diante de tudo isso, nós chegamos ao desfecho da pregação, da exposição de Estevão, a aplicação. Mas também Estevão tinha que fazer uma aplicação dessa, é claro que vão querer matá-lo, né? Mas isso aqui, Estevão parece que está cheio de ódio no coração contra os seus algozes, contra os seus acusadores, de maneira que ele faz uma aplicação muito severa. Olha o que ele diz, verso 51 do capítulo 7. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre os resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, dos quais vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Foi essa a aplicação de Estevão, mediante dessa exposição sem graça, monótona, que diz mais do mesmo, que é ensinada todo domingo na sinagoga e que a gente sabe de cor e de salteado, mas de que nunca foi apresentado o quê? O centro, Cristo Jesus. Porque um profeta, de um por um, desde Samuel, começaram a apresentar e apresentaram quem? A Cristo. Eles anunciando a Cristo. É Cristo que é anunciado, não é Moisés, não é José, tipificavam. É Cristo apresentado, salvação nossa, Redentor, Senhor da glória. E qual é a consequência disso? Chegamos no nosso texto. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes. Sabe o que é rilhar o dente? De raiva. O que esse cara está falando,
O que esse cara está ensinando, ele acaba com o nosso negócio, ele acaba com o nosso ministério, ele acaba com o nosso testemunho. Porque nós somos homens de Deus, oramos horas nas praças, a gente não arreda o pé do templo. E ele está dizendo que basta servir ao Senhor em humildade, em sinceridade, com o coração limpo. Que não está resumido, Deus não está resumido a essa nação, mas que agora os judeus, os gentios, são convertidos a fazerem parte da aliança. É isso, contra isso que eles ralharam o dente. Porque isso destruía a comunidadezinha deles. Isso destruía toda a sua religiosidade, tudo aquilo que eles se diziam mestre de crianças e luz para os gentios. Não dá para ouvir isso. E Estevão, para complicar ainda mais, ele levanta os olhos aos céus e diz, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus. Parece que tem uma distinção aqui, né? Glória de Deus e Jesus, mas a Escritura que nos apresenta aqui, ele se revelou, o Verbo encarnado, o unigênito do Filho de Deus, a glória do unigênito do Filho de Deus. O autor de Hebreus vai dizer, é ele, a expressão exata da glória do seu ser. Ele olhou e ele viu Deus na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual agora se coloca de pé, está à destra de Deus, de pé, para receber o seu servo. E Estevão, ele nos dá um exemplo perfeito, irmãos. Não tem como não olhar para Estevão e não ver o quê? Qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja? É de dar testemunho de Cristo, porque para isso ele nos chamou, ele nos comissionou, ele nos trouxe para uma nova vida no Espírito, para que nós possamos o quê? Em tudo exaltar o seu nome, cheios de fé, de sabedoria, de poder e graça. E ele finaliza esse sermão apresentando o quê? Graça, chamando os homens a arrependimento. Homens de dura cerviz, coração duro, vocês estão relhando os dentes, vocês estão fechando os dentes contra mim, vocês estão cerrando os punhos, quando eu lhes trago mensagem de vida, acaso vos tornei vosso inimigo por pregar a verdade? Paulo vai dizer mais adiante. Acaso, irmãos, vos tornei vossos inimigos por pregar a Cristo, por pregar a verdade? Isso é o quê? É o ego humano, é o ego que engessa a Deus e que quer colocar-se como Senhor, aonde nós mostramos um Cristo segundo a nossa vontade, uma religião para satisfazer o nosso coração. E quando nós estamos diante da verdade, como a igreja é chamada para pregar a verdade, os seus servos chamados para ministrar a verdade, não aceitarão. E fique sabido, isso é fato. Isso não aconteceu com Estevão, acontece na igreja nos dias de hoje. Se nós queremos viver piedosamente, padeceremos perseguição. E principalmente dentro da casa de Deus, dentro do corpo de Cristo, dentro daqueles que se chamam servos do Deus vivo. Mas é por meio do transparecer da graça e do poder de Deus, que não há insurge contra ninguém, que não fere a ninguém, que não machuca ninguém, mas prega o que? A verdade, porque é pela palavra que julgamos a todos e por ninguém somos julgados. É pela palavra de Deus que transforma os corações, chamando homens ao arrependimento. Aqui Estevão está chamando ao arrependimento. Vocês resistem ao Espírito de Deus, porque em todo o tempo vocês foram aguilhados. Palavra esta que é usada para quem? Este jovem que se apresenta. E lançaram-o fora e o apedrejaram. E as testemunhas deixavam as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo esse que nós sabemos que é quem? O futuro apóstolo dos gentios. Que provavelmente muitos estudiosos, segundo muitos estudiosos, vão dizer que ele fazia parte da sinagoga dos da Cilícia. Porque segundo Atos, capítulo 22, verso 5, Paulo, ao dar o seu relato, do seu testemunho, ele diz, eu sou Saulo de Tarso, da Cilícia. E ele estava ali entre os libertos. Por isso ele estava junto com esse povo, para consentir no apedrejamento deste servo de Deus. Aonde que nós vamos ver quando o Senhor Jesus Cristo se encontra face a face com esse homem, ele diz, Saulo, Saulo, dura coisa te-lo resistir aos aguilhões. Que aguilhões são esses? A pregação, cheia do poder do Espírito, cheia de graça, cheia de poder, a qual todos nós somos chamados a ministrar a Cristo, para todos, porque não há distinção. Mas para que nós possamos fazer isso, irmãos, é necessário que nós estejamos exatamente nesta posição em que Estevão se encontrava, cheio de fé, cheio de sabedoria do Espírito Santo, cheio de graça e cheio de poder. E qual foi a reação de Estevão diante dos seus algozes do apedrejamento? Foi blasfemar, foi xingar?
não orou por eles. Quem nos deu esse testemunho? O próprio Cristo. Quando na cruz, fazendo-se maldito por nós, ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor, porque o meu papel e o teu era: salva você mesmo. Você não é o Cristo? Não é o Salvador? Como pode salvar a todos, mas não salva-te a ti mesmo? Não foram os povos lá que falaram isso. Eu, você, todos nós em Adão abrimos a boca para blasfemar contra o Santo, o nosso Senhor e Salvador. Sendo Ele Deus, não usurpou o ser semelhante a Deus, mas esvaziou-se para vir nessa terra, as regiões mais ínfimas, que muitos pensam que é o inferno, mas não, é onde eu e você estamos, para pregar o quê? Salvação, arrependimento dos pecados, para que nós nos voltássemos a Deus em sincero quebrantamento e contrito, porque disso se agrada o Senhor. Não é eu colocar um terno e uma gravata, minha fantasia. Eu costumo dizer isso, eu gosto de repetir, esse cosplay de crente, porque sem isso ninguém sabe se eu sou crente. Será que eu transmito por onde eu ando graça, sabedoria e poder do Espírito? Ou a minha boca desanda contra as pessoas e eu fico furioso quando eu ouço a pregação da verdade? Então Estevão, ele conclui, irmãos, não com um discurso de ódio, como o mundo hoje chama que nós somos pregadores de ódio, mas ele termina o seu discurso com uma aplicação fiel de graça e de poder. Ele termina: Senhor, não lhes impute este pecado. E o Senhor está de pé para receber o seu servo, porque ele finaliza dizendo: então ajoelhou-se e clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E com estas palavras adormeceu. Irmãos, todos nós somos chamados a termos uma vida exatamente desta maneira. Não somente aqueles que irão servir no ministério, mas como igreja, como um povo que é lavado, remido pelo sangue de Cristo, e que cada dia é transformado de glória em glória na semelhança do nosso Senhor e Salvador, porque é Ele a estatura perfeita, a plena varonilidade, a qual nós devemos observarmos e seguirmos, para que todos possam ver, para que os irmãos possam olhar para mim e reconhecer: olha, aquele irmão, ele tem sabedoria, ele tem graça, aquele irmão é um pastor, ele tem um dom, aquele irmão, ele serve muito bem, é um presbítero, é um diácono. Aquele irmão, para louvar a Deus, ele tem um dom maravilhoso de louvor. Por quê? Ele não louva para si aparecer, mas para que o Deus da glória seja exaltado. Aquele irmão tem um conhecimento teológico maravilhoso. A boca dele transborda a Cristo, um excelente professor de escola dominical, vamos pô-lo para ensinar. Percebe? Representa a igreja. É isto que a igreja do Senhor deve viver, deve fazer para a glória de Deus. Irmãos, que nós possamos reconhecer entre nós homens cheios de graça, de sabedoria, de fé. Que nós possamos, irmãos, na nossa vida ministerial de serviço, podemos servir com graça, com amor ao próximo, não apontando o dedo para ninguém, orando por eles, mas ensinando a verdade. E quando formos atacados, nós ainda continuarmos demonstrando o quê? Graça. E nos colocando diante daquele que é o vingador, o nosso Deus. E orando por esses algozes, para que muitos deles venham o quê? A se converter a Cristo. Porque nós vamos ver no relato adiante que é exatamente isso que acontece com um desses algozes. O Senhor o chamou para servir e saber o quanto deveria padecer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que os irmãos possam meditar mais nessa palavra e que sejam guiados pelo poder de Deus. Amém? Deus abençoe. Eu passo a palavra ao reverendo Alan.